Namastê, queridos amigos e amigas. Hoje vamos falar um pouco sobre os doshas e a ciência do Ayurveda. Inicialmente eu gostaria de falar sobre o que é Ayurveda. Ayus significa vida em sânscrito, Veda, conhecimento, ciência. Portanto, Ayurveda é a ciência da vida. É um sistema de cura natural, uma medicina holística, onde trata as questões, as desordens de saúde através da natureza. Ela estabelece um estreitamento entre o indivíduo e a natureza, que por sua vez, com seu poder de cura natural, aproxima o indivíduo da cura. A energética da natureza faz a gente se conectar de forma mais profunda com a nossa alma, com a nossa intimidade interior. O Ayurveda não é considerado apenas uma ciência. Para os indianos, o Ayurveda é considerado um Shastra. Shastra é um conhecimento, é uma ordem de conhecimento que está além da ciência. O Shastra tem como característica ser perene. Ele tem conexão com a ordem divina. Um Shastra, ele é codificado, ele é criado através de gerações e gerações de meditadores, filósofos, cientistas holísticos, que através de meditação, através de um conhecimento empírico, puderam trazer essa racionalidade, esse conhecimento para nós. Então, um Shastra ele não se dá através de pesquisas, necessariamente, como é as ciências modernas, né? Eles vêm através de intuição, de conexão com o conhecimento passado por energias superiores. O Ayurveda traz para a gente o conhecimento sobre a teoria dos Pancha Mahabhutas. Pancha, 5, Maha, grande, Bhuta, elemento. São os 5 grandes elementos que constituem tudo o que é manifestado nesse universo, em todos os universos, em todos os planetas e possibilidades físicas, energéticas. Tudo o que existe que não seja Brahman, que é o absoluto, é considerado constituído dos 5 grandes elementos. Quais são esses 5 grandes elementos? Existe o elemento Akasha, que é comumente falado como espaço ou éter. Existe o elemento Vata ou Vayu, comumente reconhecido como ar ou vento. O elemento Agni, que é o fogo. O elemento água, em sânscrito chamado de Jala ou Ap, e o elemento Prithvi, que é terra. Para que a gente possa entender o elemento, a gente não deve tentar olhar para o ar, para a terra, para a água ou para o fogo. Temos que aumentar o nosso poder de abstração e mirar para o elemento em potencial. Então, vamos deixar mais claro. O elemento espaço, que é a caixa, ele não é o espaço em si. Ele é a potência criadora que dá origem ao espaço. O elemento Agni, o Pancha Mahabhuta Agni, por exemplo, ele não é o fogo necessariamente, mas ele é a força potencial, a força criadora, o elemental que proporciona o fogo existir. Sem o elemento Agni, nada que tivesse calor, penetrância, cores, poderia existir. Vamos dar outro exemplo. Ap, ou Jala, que é o Pancha Mahabhuta, responsável pela criação de tudo o que é parecido com a água. Então, o Jala, ele é frio, ele é fluido,
ele é líquido, assim como o elemento água é. Assim como a água em si é. Só que muitas vezes as pessoas usam a palavra água porque esse talvez seja o elemento físico manifestado mais próximo do Panchamahabhuta Jala. Assim também como Prithvi, o Panchamahabhuta Prithvi não é essencialmente a terra. Prithvi é tudo que é pesado, denso, volumoso, viscoso por natureza, lento. Então, isso faz a gente compreender de uma forma mais abstrata onde estão os elementos. Vamos dar outro exemplo. Imagine um bloco de concreto. É uma estrutura bem pesada, uma estrutura bem volumosa, bem densa e estanque, estável. Se você tentar empurrar um bloco de concreto desse tipo ou tentar virar ele, vai ser muito difícil. Você precisará de muitos homens para conseguir fazer isso, ou uma força, inerentemente tão pesada ou mais pesada que o próprio bloco de concreto. Então, de uma forma resumida, para que fique mais fácil o entendimento, o akasha, que é o elemental responsável pelo espaço, ele está em tudo o que é volátil, criativo, leve, potencial, espacial. O elemento vata ou vayu, representado pela matéria ar ou vento, ele está presente em tudo o que é seco, tudo o que é móvel e dinâmico, como é o ar, tudo o que é leve, tudo o que é desapegado. Por exemplo, uma folha seca tem maior presença do elemento ar, do elemento vayu, do que um bloco de concreto. Por sua vez, o fogo em si, ou uma água quente, possui grandes proporções do elemento Agni, fogo, e do elemento Jala, água. O muco, presente no corpo dos bebês, no corpo dos adultos também em menor quantidade, possui naturalmente grande presença do elemento água e do elemento terra, porque o muco ele é uma espécie de líquido mais engrossado. Um líquido em si, um suco ou uma água, possui mais Jala, água, do que Prithvi, terra. Em contrapartida, o muco possui uma quantidade de terra, Prithvi, a mais do que um líquido, um líquido que seja mais leve. Então eu espero que você tenha compreendido como que funciona a racionalidade do Ayurveda. A partir desse entendimento dos 5 elementos, você pode olhar ao seu redor, na sua vida, e compreender do que é composto cada coisa que os seus olhos observam. O que são os doshas? Os doshas são biotipos. É uma constituição que uma pessoa guarda e carrega ao longo de toda a sua vida. Quando estávamos no útero da nossa mãe, no momento em que começamos a ser concebidos como seres, como indivíduos, alguns elementos estiveram com mais força e com mais presença, como que esculpindo a nossa personalidade, as nossas características emocionais, as nossas características mentais e também físicas. E quando nos concebemos assim, como indivíduo, de uma forma madura, nós passamos a ter um dosha. Esse dosha é o seu dosha original, é a sua constituição, é o seu biotipo que você vai carregar até o momento da sua morte. Quais são esses doshas? Vata, Pitta e Kapha. O dosha Vata é o biotipo de todas as pessoas que possuem grande quantidade do elemento Akasha e Vayu, espaço e ar. As pessoas do tipo Vata, elas são frias, leves, desapegadas e criativas.
tal como são os elementos ar e espaço. As pessoas do tipo Vata, como possuem bastante quantidade de espaço, de akasha, elas são artistas, tendem a ser artistas, viajantes, terem uma mente muito criativa e desapegada. São pessoas normalmente muito fáceis de lidar, já que elas não têm o elemento fogo que gera o embate das personalidades. Ao mesmo tempo, fisicamente falando, a pessoa do tipo Vata é mais leve, costuma ter uma estatura menor, uma ossadura menor, mais fina e mais leve, tendem a ter pele mais seca, as fezes mais secas, menos líquidos no corpo dela. As pessoas do tipo Vata, por exemplo, quando envelhecem, elas costumam ter problemas de articulações, costumam ter as articulações mais secas, os líquidos enfraquecidos, então os olhos dessas pessoas ficam menores ao longo do envelhecimento. A memória também se reduz bastante, levando em conta que o nosso cérebro é regido em grande parte pelo elemento água, o Vata tende a secar e assim as funções cerebrais também ficam insuficientes com mais facilidade. As pessoas do tipo Pitta são regidas pelos elementos Agni e Jala, fogo e água. São pessoas de temperamento quente, pele quente, costumam detestar calor e comidas picantes. Essas pessoas costumam ter problemas relacionados à irritação na pele, alergias, acnes, calvície, levando em conta que o fogo é tão excessivo nelas que queima o couro cabeludo, ficando assim com menos cabelos, né? As pessoas do tipo Pitta costumam ter uma digestão muito forte. É aquela pessoa que digere qualquer alimento, que costuma digerir qualquer tipo de emoção. Quando elas estão em equilíbrio, elas são excelentes líderes, porque elas conseguem ser justas. O Pitta é fogo e o fogo é luz. O Pitta tem visão, ele consegue enxergar lá na frente e consegue ser justo quando analisa um fato, quando analisa uma ocasião. Então, um Pitta em equilíbrio, ele consegue ser justo com as pessoas e bem justo nas suas relações, na sua percepção do mundo. Porém, um Pitta em desequilíbrio, por conta do seu excesso de fogo, costuma ser uma pessoa mais mandona, um líder mais embativo. Essa pessoa, quando está em desequilíbrio, também pode ter problemas estomacais, úlceras, hemorroida, problemas relacionados a um excesso de fogo no sangue, que faz esse sangue quente ser direcionado para as extremidades do corpo. Essas pessoas têm as mãos bastante quentes, olhares penetrantes e um fogo natural que faz serem brilhantes. São pessoas brilhantes, né? Costumam ser pessoas bem brilhantes. As mulheres do tipo Pitta gostam de cores, gostam de organização. Os homens do tipo Pitta também gostam de coisas muito bem estruturadas, de planejamento. E o terceiro dosha é o dosha Kapha. O Kapha é regido por terra e água, Prithvi e Jala. Se você juntar a água com terra, vai virar lama. Tal como é a lama, pesada, viscosa, macia e líquida, o dosha Kapha também traz essas características. A pessoa do tipo Kapha costuma ter a ossadura mais volumosa, maior. É como o exemplo de pessoas que têm dedos grossos, pulsos grossos, uma estrutura de crânio maior, olhos grandes. São pessoas com bastante pelo e cabelo. Elas costumam ter um caminhar mais lento, pesado. Pessoas desse tipo, em equilíbrio, costumam ser muito amorosas, aquele olhar de mãe, colo de mãe. São pessoas
muito tranquilas, excelentes trabalhadores, já que eles realizam uma função devagar e sempre. Ele vai aos pouquinhos construindo, construindo e ninguém para ele. E ao final do trabalho existe uma construção muito bem feita, muito primorosa. O kappa em equilíbrio tem os líquidos das articulações muito bem produzidos, muito bem estáveis. O kappa em equilíbrio tem uma pele macia. Em desequilíbrio, tende a ter problemas relacionados à teimosia, relacionados a um excesso de estabilidade que fica até difícil puxar a pessoa para fora daquele problema. Costumam ter muco, excesso de sono, preguiça, excesso de apego. A pessoa kappa tem uma excelente memória. Vamos dar o exemplo aqui de 3 animais que seriam bem vata, pitta e kappa. Por exemplo, um passarinho. Um passarinho é leve, é móvel. Ele está o tempo todo soltando as fezes dele. Ele está o tempo todo comendo alguma coisa. Ele nunca para parado. Um beija-flor nunca está parado. Ele é rápido, ele é móvel. Os ossos desse animal são muito leves. E um animal pitta? Qual animal vem na sua mente? Na minha, vem o tigre. Eu acho que o tigre, ele traz a beleza do pitta. O tigre, ele é colorido, ele é amarelo, tem olhos azuis ou verdes ou castanho claro. Ele, ao mesmo tempo, é sensual, tal como é um pitta. Ele é feroz, ele é quente, ele é penetrante. Ele é um felino. Os felinos são animais muito pittas. Um gato, por exemplo, já é menos pitta do que um tigre. Então talvez ele seja um vata pitta ou um pitta vata, a depender de qual gato é aquele, né? Mas já é um animal menos pesado do que um tigre, mais leve como o ar. E qual animal seria a kappa? Acho que o elefante, né, seria um animal bem kappa. O elefante, ele tem uma excelente memória, ele é grande, é pesado, é lento, apesar de ter uma personalidade bastante pitta também. Na Índia, por exemplo, é dito que o animal que mais mata são os elefantes. Eles têm um temperamento muito quente. Mas, por esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, acho que ficou fácil o entendimento a respeito dos doshas. Imagino que agora, na tua mente, você esteja tentando reconhecer qual é o seu dosha, do que você é constituído. É muito importante que você não fique estanque dentro de apenas um dosha. O meu dosha é pitta, o meu dosha é vata, eu sou um kappa. É importante que você conheça as diversas funções do seu organismo e da sua personalidade e emoções para que você possa compreender com mais detalhe cada uma das suas características. Existem pessoas do tipo vata, por exemplo, que tem uma natureza mais fria, uma pele, uma mão mais fria, mas que tem um estômago pitta. São pessoas vata, mas com um poder digestivo muito potente, muito forte. Então essa pessoa do tipo vata tem que reconhecer que a digestão dela é pitta. Assim como pessoas do tipo kappa, que são volumosas, grandes, gordinhas até, mas que têm uma personalidade quente, são líderes, fazem acontecer, são empresários, empreendedores. Então são pessoas do tipo kappa, mas com uma personalidade pitta. E é assim que surgem os híbridos. Você pode ser um vata pitta ou um pitta vata, um kappa vata, ou até mesmo um tridosha, vata pitta kappa, no qual a regência de todos esses 5 elementos acontecem num equilíbrio. Após entendermos esses conceitos, eu julgo que o mais importante de tudo é o que vai ser falado agora. Segundo os mestres antigos, os nossos irmãos que já estão mais avançados
no caminho espiritual, no caminho da autocompreensão, da autotransformação, não existe dosha. O dosha é um momento. O dosha em sânscrito significa sombra. O dosha é aquilo que você está nessa experiência de vida, nesse momento de vida, com esse corpo, com essa constituição, mas que precisa ser transcendido. Na verdade, nós somos espírito por essência. Nós e o Criador somos o mesmo. Nós não somos um dosha, nós não somos um corpo. E é aí que entra o yoga, o primo do Ayurveda. O yoga e o Ayurveda andam entrelaçados, eles andam de mãos dadas. Enquanto o Ayurveda cuida do nosso corpo, da nossa mente e personalidade enquanto estamos encarnados aqui, nesse momento de vida, o yoga nos traz a libertação. O yoga traz para a gente a possibilidade de transcendermos a nossa própria individualidade, a nossa própria condição humana. Ao longo de nossa existência, exercitamos técnicas que vão nos trazer um poder de conexão com a nossa realidade verdadeira, a nossa realidade suprema, o poder absoluto e divino dentro de nós, e assim transcendemos o corpo, assim transcendemos a nossa existência individual. Como é o caso de Paramahansa Yogananda, Hariharananda, Jesus, Krishna, Babaji, uma série de seres e pessoas que existiram e que puderam caminhar por filosofias e práticas que levam ao mesmo caminho que o yoga leva, e após a sua existência nos deixaram o ensinamento de que é possível para nós também chegarmos no mesmo ponto que eles chegaram. Eu espero que tenha ficado claro para você todo o entendimento a respeito do que é o Ayurveda, do que são os doshas e do papel do yoga dentro de todo esse entendimento. Namastê.